No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição do Circuito Universitário. Você acredita que a fé pode curar as pessoas? Há muitos anos, os cientistas observam que quem segue uma religião tem mais chances de se curar de várias doenças. Mesmo assim, eles ainda não conseguem explicar por quê. No Circuito Universitário, você vai entender como as religiões explicam os fenômenos de curas impossíveis e de que forma a fé pode melhorar a sua saúde. Segundo o censo de 2010, as 3 religiões com mais seguidores no país são o catolicismo, com cerca de 73% dos brasileiros, o protestantismo, com 15%, e o espiritismo, com 1,3% da população. Há mais de uma década, cientistas do mundo todo estão se concentrando em estudar os efeitos que a fé pode fazer na vida do homem. Só no Brasil, nos últimos 10 anos, foram publicados mais de 20 artigos e pesquisas tentando explicar a relação entre religião e saúde. Na área de saúde geral, né? Você vai observar estudos na área de medicina, de enfermagem, de psiquiatria, de psicologia, de sociologia, de antropologia. E com isso a gente já tem assim, um certo repertório suficiente para dizer que existe uma correlação muito positiva que indica que pessoas que têm algum tipo de religião ou que professam algum tipo de religião conseguem ter uma porcentagem de recuperação mais rápida e às vezes melhor do que pessoas que não têm esse tipo de vivência. Apesar da relação entre a fé e a qualidade de vida ser comprovada por milhares de estudos, os cientistas ainda não conseguem explicar de que forma a fé influencia na cura de doenças. Se os médicos, se a medicina diz isso não é explicável, não tem cura pela medicina, a Igreja Católica diz é um milagre. Na Igreja Católica, as promessas e pedidos de cura para santos são muito comuns. Para o Padre Primo, não há dúvidas de que a intercessão dos santos cura os fiéis. A maioria das pessoas que escrevem cartinhas de agradecimento, a grande maioria, nós recebemos dezenas todas as semanas, a maioria delas são relatos de curas, milagres, de doenças, às vezes doenças crônicas. Um destes casos é o de Vera Lúcia, que teve um problema grave de saúde. Eu tive uma hemorragia muito grande e o médico falou para mim quando eu fui no hospital que eu tinha que vir buscar um pijama e fazer uma cirurgia de emergência, que o negócio estava feio. Ao receber a notícia, Vera foi procurar por conforto espiritual na igreja e acabou ganhando muito mais do que isso. Daí eu cheguei aqui num desespero e comecei a chorar. Daí esse padre que está rezando, o Padre Gelson, me chamou ali e falou assim, se eu não acreditava em Deus. Eu disse, acredito. Você não acredita tanto em Nossa Senhora? Eu falei, acredito. Você não acredita em mim? Eu acredito. Você não vai precisar operar. E eu não operei. Então isso eu acho que eu devo a uma graça e a um milagre, né? São casos como este que intrigam os cientistas. Como a fé das pessoas pode ajudar a curar doenças? Porque Deus age, o Espírito Santo age em todos os lugares. Nós não podemos medir a amplitude do poder de Deus na vida das pessoas. O médico disse que não sabe como é que eu sarei. Mas não são apenas as religiões cristãs que vivenciam os mistérios da cura. Seguidores do candomblé, do budismo, do espiritismo e tantas outras religiões também procuram a ajuda espiritual no tratamento de doenças. Eu tinha um problema na coluna que com os 23 anos começou a me incomodar, até que um belo dia eu estava no meu carro e não consegui descer do carro. Então eu observei que a situação era grave. Procurei os recursos normais, né, onde foi recomendada a fisioterapia, foi constatado que eu tinha realmente um problema no ciático e comecei a fazer um tratamento, mas aqueles tratamentos longos. Ricardo é seguidor da doutrina espírita e, como seu tratamento demorava a dar resultados, ele decidiu procurar um outro tipo de ajuda, através de um médium. Ele chega, conversa com você e toca em você.
não é uma cirurgia espírita ou uma cirurgia com cortes, incisões. Mas você sente, após a intervenção, uma dor. No meu caso, eu senti uma dor como se eu tivesse feito algo no meu corpo físico. Então, nesse dia eu saí de lá com bastante dor, me sentindo muito leve, com as pernas um pouco adormecidas, e fui até minha casa, onde eu não aguentei de dor e dormi por mais ou menos 20 horas até o outro dia. Ricardo passou por uma cirurgia espiritual, método comum para os espíritas. A sensação de ser operado por um espírito é diferente para cada pessoa. Quando eu acordei, ainda sentia um pouco de dor, como se realmente tivesse mexido na minha coluna, e no prazo de mais ou menos uma semana eu não senti mais essa dor, e isso faz 7 anos. Não se considera no doutrina espírita que existem milagres. Existem processos de cura que se estabelecem que nós ainda não conseguimos documentar cientificamente e que, portanto, esse processo de cura ainda não tem uma explicação científica. Seguramente um dia haverá explicação. Eu também não procurei depois os médicos, os tratamentos convencionais para saber o que aconteceu, porque eu acredito piamente que eu fui curado disso. Mas atenção, nem o catolicismo nem o espiritismo pregam que o tratamento espiritual substitui o tratamento médico. Muito pelo contrário, não existe nenhuma possibilidade de um tratamento espiritual ter sucesso se nós não submetermos o nosso corpo ao tratamento científico humano. Nós somos seres humanos, nós temos uma ciência que nos foi possível desenvolver e ela é necessária para o tratamento ser completo. Não se pode apenas estabelecer que o suporte espiritual e o tratamento espiritual seja o único responsável, em hipótese nenhuma. É necessário sempre estabelecer, aliar os dois tratamentos, o espiritual e o corporal. Claro, tem doenças que é necessário o médico, é necessário o tratamento, porque Deus também age na vida do médico, dos enfermeiros e todos aqueles que cuidam da saúde. A gente sabe que tem muito charlatanismo por aí. E quando você procura uma instituição séria, com pessoas sérias, a primeira coisa que se diz é que esse tratamento não exime você de procurar as ajudas convencionais. Até hoje, os pesquisadores não conseguiram explicar cientificamente estes fenômenos. Atualmente, muitos cientistas acreditam que a religião pode agir como um placebo na saúde dos fiéis. Você não tem clareza, você não tem um objeto palpável, né, que você possa dizer que é este tipo de palavra, este tipo de oração, este tipo de ritual que vai causar um efeito. Não, é um processo no qual tudo isso faz parte. Então, placebo tem que ser entendido como algum tipo de estratégia, no caso a religião pode ser isso, que vamos dizer assim, não interfira diretamente em determinadas causas, mas que cause um efeito positivo. Um fato comum entre a maioria das crenças é que para alcançar a cura não adiantam apenas as preces da família ou dos amigos. O desejo de melhorar deve vir do paciente. Só pode se curar quando há a vontade e o querer da pessoa para a cura, porque senão só rezar, os outros rezarem pela pessoa também não dá, né? É preciso a pessoa acreditar que pode ser curada, pode acontecer um milagre na vida dela. Se o processo de cura científica está em curso, essa pessoa aliando um processo de cura de dentro para fora, ou seja, o seu próprio espírito aceitar essa doença como uma barreira a ser vencida e lutar para que isso aconteça, não responsabilizar absolutamente a equipe médica de enfermagem. A responsabilidade não é do profissional em me curar. Eu tenho que me curar primeiro para que o tratamento médico possa surtir efeito. Não posso simplesmente dizer que fé cura. Né? Não é só a fé que cura, não é a fé que cura e não é só ter fé que cura. Mas que existe uma correlação muito positiva, ou seja, existe uma probabilidade muito maior de que pacientes nos mais diversos processos de relação saúde e doença tenham recuperação ou possam vir a ter facilitação no seu processo em vários contextos, tanto físicos como psíquicos, associados à questão religiosa.
Apesar de os fenômenos de cura ainda não terem sido explicados pelos cientistas, os benefícios da religiosidade para o bem-estar físico e psicológico dos seres humanos já são comprovados. Existe uma correlação entre bem-estar espiritual e qualidade de vida? Sim, existe uma relação muito direta e uma relação muito forte. Né? Então eu costumo brincar com os alunos o seguinte: aquilo que sua mãe sempre fala, reza meu filho, que sua avó falava, reza que faz bem, é verdade. O que é que acontece com a oração? Diminui o estresse, diminui a ansiedade. Ao diminuir tudo isso, o teu corpo tem mais condição de se recuperar para outro tipo de enfrentamento. Então, ao invés do teu corpo estar com várias frentes de ação, você concentra. Isso, evidentemente, é um fator positivo. A pessoa sem doença, a pessoa quando recebe um milagre da saúde na sua vida, é saúde para o corpo, é saúde para a família, é saúde para o seu bem-estar no seu dia a dia, para o seu lazer, ou seja, ela pode desenvolver tantas coisas boas. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos descobriram que pacientes submetidos a cirurgias se recuperam mais rápido quando frequentam uma igreja. Além disso, eles observaram que os cardíacos que professam uma religião têm 14 vezes menos chances de morrer do que os que não frequentam templos ou igrejas. Outro ganho evidente da religião é para os dependentes químicos em recuperação. Abuso de substância. Se você for observar a rigor, os melhores modos de se trabalhar com a abstenção de abuso de substâncias têm um caráter religioso. A gente costuma brincar que a medicação funciona em 60%, psicoterapia 50%, igrejas as mais diversas 90%. É uma diferença brutal. Com tantos benefícios comprovados, a religiosidade na vida do ser humano é cada vez mais estudada. Tanto que vários pesquisadores já falam na inteligência espiritual. Se você introduz um conceito de espiritualidade na tua vivência do dia a dia, nas suas relações de trabalho, nas suas relações interpessoais, a nossa vida fica muito mais fácil. Quando você aceita que as pessoas não são responsáveis pelos teus infortúnios. O responsável primário sou eu mesmo. Eu preciso estabelecer meu processo de melhora. Eu preciso evoluir a cada dia. Cada dia eu tenho que ter uma postura diferente, um crescimento espiritual que me torne um ser mais humanizado, mais compreensivo, com mais paciência, com maior capacidade de entender as dificuldades das outras pessoas, e isso se aplica perfeitamente em qualquer atividade profissional. As constantes pesquisas sobre a influência da religiosidade na qualidade de vida do ser humano contribuem para aproximar ciência e fé, coisas que há séculos pareciam contrárias. Não são matérias incompatíveis. Existe um Deus, existe um ser superior, uma inteligência suprema que nos criou a todos e que é a razão básica de tudo que existe aqui. Se isso é um fato em que nós acreditamos, a linha do conhecimento científico, ela se explica como? Da mesma forma como nós somos criados e nos é dada a oportunidade do desenvolvimento científico, esse desenvolvimento científico tem que retornar em benefício desta própria humanidade. Então, nós criamos a ciência com base nos conhecimentos que nós desenvolvemos. Isso, portanto, se nós somos seres espirituais, naturalmente a ciência evolui do espírito e para ele também deve retornar. Eu acredito que as pessoas, o nosso pensamento é capaz de muitas coisas, muito mais do que aquilo que a gente imagina. Esta edição do Circuito Universitário fica por aqui e a gente volta amanhã. Até lá! TV Universitária, construindo conhecimento.